Vamos lá, viver uma vida equilibrada, cuidado que devemos ter com relação às finanças, ser fiel na devolução do dízimo das ofertas, ter Deus como prioridade, pode seguir. Manter sempre em ordem a folha de pagamento. Você tem um orçamento familiar? Você consegue mensurar? Você consegue quantificar isso? Quais são as suas despesas mensais? Ou você fala, não, acho que vai dar. Talvez dê. É assim? Ou você consegue fazer isso menos isso dá isso? Você consegue entender até onde você pode investir, até onde você pode adquirir o seu bem? Fazer alguns investimentos, sejam a longo prazo ou não? Você tem parado para analisar? Isso é importante. Então nós vamos aprender a fazer um orçamento familiar. Não hoje, mas vamos aprender mais à frente. Análise financeira, tem que fazer. Não comprar o desnecessário. Mesada, filhos, importante esse investimento. Seus alvos, quais são, prioridades que você tem. Não comprar além do seu orçamento, muito importante. Trabalhar e ganhar o pão honestamente, é caráter cristão. Né? Não ter o dinheiro e coisas materiais como o Senhor da sua vida. Muito importante. Não idolatrar essas questões. Não ser avarento. Não ter cautela em estar com o fiador. Muito cuidado sobre isso, eu vou ministrar sobre isso. Investimento nos talentos. E exortação a ajudar ao necessitado. Pode seguir. O que é o dinheiro? Então, querido, olha só. Há muito tempo o dinheiro é uma moeda de troca. Vou fazer só pincelar alguns pontos. Uma moeda de troca. Mas com o tempo, né, e no tempo pós-moderno, tecnológico, ele passa a ter hoje o valor em espécie. Na época antiga não era, mas agora ele tem um valor em espécie. E o que acontece? Hoje, tudo gira em tudo do consumo. Nós vivemos numa sociedade consumista. E tem um site, ele assim, compre. Meu Deus, tem um site que ele fica o dia todo dando o preço das coisas. E eu vejo que tem pessoas que elas ficam, né, e olhando qual será a próxima promoção e compre. Isso trabalha aqui, ó, a mente. Isso trabalha a mente, né? E a gente vê que hoje o entorno do consumismo é realmente levar as pessoas a obter o seu bem. Há uma proposta, eu estou apresentando o meu bem e eu preciso que esse bem você adquira. E você pode adquirir esse bem, só que você só pode adquirir esse bem através do dinheiro em espécie. Eu preciso fazer uma propaganda, mostrar quais são, né, esse celular aqui que não é a última geração, não é. A cada dia sai um novo, não é verdade? A sociedade consumida vem trazendo também novas propostas. Ela vem inovando o mercado, ela vem trazendo coisas para poder apresentar a você, e você então, eu também, e nós então vamos adquirir um bem. Então a sociedade que nós vivemos é uma sociedade consumista, gira em torno também do capitalismo, e nós precisamos entender os recursos que Deus nos dá, como eu devo gerir, de forma a glorificar o nome de Jesus. Vamos lá. O dinheiro não é o fim, o dinheiro é o meio. Quando as pessoas não se vendem por dinheiro, quando as pessoas não fazem tudo, aquele programa que tinha topa tudo por dinheiro. Realmente, irmão, nós estamos vivendo hoje que a vida vale isso, né? A gente sabe que hoje a gente vê muitas questões, até no âmbito da família, que envolvem isso. Há pouco tempo nós vimos umas reportagens aí, né? Os filhos tramando para matar o pai, para poder ficar com a herança. Olha o que o dinheiro faz. Na vida de muitas pessoas, o amor, o dinheiro, não é o dinheiro. O dinheiro não é o problema. O problema é a cobiça desenfreada. É o amor ao dinheiro. Essa avareza, esse apego, esse amor ao dinheiro é que é a raiz. É que traz transtorno, destruição. Você observa que o dinheiro não é o problema. O problema é a cobiça desenfreada. É realmente o que está no coração do homem. Muitas vezes sobe ao coração do homem. Quanto mais tem, mais quer. E vê uma sociedade que ela é assim. Você vale o que você tem. É diferente da questão da visão divina
com relação ao homem. Então você vale o que você tem. E isso é a sociedade que nós vivemos. Mas o princípio de Deus são princípios que nós vamos aprender ao longo dessa ministração. Então a Bíblia ensina que é do suor do teu rosto e você comerá o teu pão. De uma forma honesta, ainda que você diga assim, pastor, eu poderia estar, eu gostaria de ganhar mais. Bom, quem não gostaria? Todos gostariam de ganhar mais. Mas como você está administrando o que você ganha hoje? O dinheiro não pode ser uma maldição na sua vida. O dinheiro precisa ser uma bênção na sua vida. Precisa te abençoar, precisa abençoar o teu próximo e abençoar o reino de Deus. Não pode ser uma perdição na sua vida. Para algumas pessoas, em 1 Timóteo 6,10, foram perdição. E disseram até, muitos se desviaram da fé. É um cuidado que temos que ter hoje. É uma cilada também do arqui-inimigo para tentar, muitas vezes, tem pessoas que ela vive para trabalhar. Ela não consegue encontrar nenhum espaço para Deus. Porque ela diz, meu Deus, eu preciso ganhar trabalhar 2, 3, 4 trabalhos e não tem tempo nem para Deus. Mudou os seus valores, mudou os seus princípios, não tem mais, Deus não é mais a prioridade. A minha prioridade agora é que eu preciso ganhar dinheiro. Mas o que faz com esse dinheiro? E muitas vezes também o que acontece? É o que a Bíblia fala, né? Não poder servir a dois senhores, né? Ele de amar a um e odiar a outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Então ele deixa claro isso. Porque aonde está a sua riqueza, ali está o seu coração. Então dinheiro é uma coisa altamente espiritual. E nós precisamos entender isso. Uma outra coisa importante, e Deus quer nos proteger dessas ciladas. Deus não quer que caiamos nisso. Deus quer que com a mente de Cristo nós podemos gerir bem os nossos recursos. Realmente não desperdiçá-los. E poder glorificar a Deus. Há muitos prejuízos sérios, né? De uma vida financeira desequilibrada. Inclusive, muitas questões de briga entre os casais ocorrem por finanças. E é interessante que ele diz assim, ó, o meu dinheiro. Hoje você vai começar a entender, e os namorados que vão aí receber orientações mais à frente, temos consagração dos noivos e dos namorados, né? E você não recebeu orientação. E uma coisa que eu aprendi, nosso dinheiro é diferente. Quando você fala o nosso dinheiro, porque a gestão familiar, ela tem que alcançar, quando os filhos chegam, a prioridade são os filhos. Mas eu tenho alimentação, eu tenho que me vestir, eu tenho que pagar a conta de luz, de água, às vezes pago o aluguel, ou então estou juntando um dinheiro para poder adquirir o meu imóvel. Existe realmente uma gestão em cima disso. E eu preciso entender, muitas questões ocorrem isso. Como lidar com as pessoas se o marido ou a mulher ganha mais que o marido? Como é que funciona isso? Mais à frente nós vamos trazer uma orientação sobre isso. Há muitas crises, há muitas discussões, há muitas brigas. Por questão de dinheiro, há até muitas separações. E isso está acontecendo fora do Arraial dos Santos. Isso ocorre também dentro do Arraial dos Santos. Eu já vi coisas semelhantes. Pastor, é o meu dinheiro. Eu faço o que quero no meu dinheiro, eu compro o que quero. Peraí, meu irmão, você não tem vida compartilhada? Eu vi um casal dizendo aqui, não, nós estamos vendo junto. Nós temos 15 mil reais para gastar, para investir. E nós estamos vendo aqui junto o que fazer com esses 15 mil. É por aí. É por aí. Vocês se assentam antes para poder planejar os custos do mês, semanal? Porque, pastor, às vezes acontece uma coisa, um problema de saúde, precisa de um remédio, sim. Você guarda 30%, pastor, meu querido, eu vou dizer uma coisa para você, sem medo de errar aqui. Eu passei 5 anos com a minha esposa, testemunha disso, 5 anos, porque eu fiz uma coisa sem comum acordo. Eu disse que ia falar isso, eu vou falar porque eu sempre falo ensinando quando eu falo de finanças. Aconteceu uma coisa.
Eu tinha um poder de compra. Tinha um colega meu que foi para Marabá. Eu não tinha ido para o campo missionário ainda. Foi antes de eu ir para o campo missionário. Então, esse meu colega foi e falou, olha, eu estou com a minha Elba aí. E eu não vou levar a minha Elba. Naquela época, a Elba era um carro bonito, rapaz. Carro de pastor bonito, né? Carro grande, aquela coisa. E eu falei, meu Deus, olhei o carro. Muitas vezes a gente compra, né? Tem gente que é compulsivo na compra. Você só pode adquirir algo através, vamos falar mais à frente, dos olhos. Eu olhei o carro bonito e tal. Eu então falei com ele, quanto você quer no carro? Ele falou, eu quero 7 mil. Eu lembro até hoje. Eu falei, olhei, falei, meu Deus, aqui não tem, mas eu tenho a Bompex. Aí o banana aqui, foi lá na Bompex. Fez o empréstimo. Eu já tinha empréstimo. Então o que eu fiz? Um refinanciamento. Peguei o carrão. Abri o portão. Entrei. As bolhas são a porta. Olhou o carro assim. Você comprou? Comprei o carro. Tinha poder de compra. Fui lá e resolvi. Era eu que não tinha que resolver. Fui lá e comprei. Você não tinha empréstimo? Eu refinanciei. Legal. Falou mais nada. É isso? 5 anos. 5 anos. Apertado. E aí Deus começou a me ensinar. Seu cabeça dura. Você precisa fazer a escolha em comum acordo. Eu não falei nada com ela. Eu estou contando uma coisa que aconteceu comigo. Fiquei tão apertado, e graças a Deus que eu tinha uma esposa, porque eu vou dizer, talvez algumas esposas não suportariam. Por que eu digo isso? Porque a gente foi passando algumas privações desnecessárias. E a coisa foi se apertando. A coisa foi se apertando, e Deus tratando. E eu fui aprendendo, eu me ensinando. Aí você tem que compartilhar, você vai conversar com sua esposa, porque você foi lá, você tem poder de compra, tomou uma decisão. Simplesmente, 5 anos assim. Passei, está difícil, né? Comprar alguma roupinha, está difícil. Rapaz, aí, está difícil. Começou a apertar, as coisas começaram a apertar. E servindo ao Senhor, não tenho vergonha de dizer isso. Era um aprendizado que Deus queria me dar. E depois desses anos passados, nós respiramos, Deus abençoou. Mesmo assim, Deus abençoou. Vieram pelo menos 3 ou 4 promoções. Era Deus abençoando. Porque eu falei, a única forma que eu tenho agora é de respirar. Imagina quando o cara está assim, quase enforcado, estava eu enforcado. Cada promoção ia tentando, né, soltar um pouco, até eu comecei a respirar. Isso foram 5 anos. E eu não esqueci isso. A partir daí eu falei, Senhor. E Deus falou, você é o principal administrador da sua casa. Você é o administrador. Eu abro a porta, te abençoo. Você que administra. Aí eu comecei a entender que Deus é o dono de tudo. E que eu sou o mordomo. Mas que aquilo que eu estou administrando não é meu. O dinheiro não é meu. Veio de Deus para que eu administre. Então Deus é o dono de tudo. O homem é o principal administrador. Os bens são de Deus. Isso é uma questão administrativa. Qualquer um aprende isso aí. Mas é uma questão também de um princípio de Deus. E eu comecei a aprender que eu deveria compartilhar, me assentar, planejar com a minha esposa, analisar os nossos gastos. A partir daí Deus nos deu a graça. Nós começamos a reorganizar a nossa finança.
para a glória de Deus começou a abençoar. Eu comecei a ver, porque chegou uma hora que eu falei assim: Senhor, quem ganha um salário mínimo está melhor do que eu. Você imagina isso, ele dizer isso? Senhor, quem ganha o meu salário mínimo, não que menospreze quem ganha, não. É que eu estava pensando, estava vivendo melhor do que eu. E eu estava apertado de uma forma que não deveria estar dessa forma. E eu aprendi, meu irmão. A partir disso, Deus, hoje a forma como eu administro na igreja é a forma como eu administro em casa. É uma administração, é aquele cuidado, né? É aquela questão de você parar, analisar, você ver se você pode fazer aquele investimento, né? Você não desperdiçar. Hoje eu tenho um cuidado muito maior, mas Deus me deu 5 anos para que eu pudesse aprender a me organizar, e a partir daí tem sido bênção. Então eu estou contando isso para vocês porque eu passei isso na íntegra. De quem pertence o dinheiro? O dinheiro pertence a Deus, porque minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Então de quem é o dinheiro? É do, mas ele te entregou para você administrar, Então a culpa de fazer dívida é de Deus ou é minha? É minha. Não posso culpar a Deus. Aí o que eu fiz? Não culpava a Deus nem o diabo. Eu dizia: fui eu mesmo. Ela ouviu isso muitas vezes, que eu disse para ela: o culpado de estarmos assim fui eu. Eu agi dessa maneira. E ela sabe disso. E eu entendi, não culpava o diabo. Não era o diabo o culpado, era eu. Porque sou eu o principal administrador. Deus coloca Adão no jardim do Éden, manda ele lavar e arar. Está aí, ó. Está aí. Plante, cultive. Quem faz isso? É o homem. Mas quando Deus te dá o seu filho, quando Deus te dá a sua casa, quando Deus te dá o seu marido, quando Deus te dá os recursos financeiros também e pessoais, é para você administrar com a sabedoria que Deus dá. Você está entendendo? E por isso eu não podia culpar nem o diabo, nem Deus. Eu entendia que eu mesmo fui o maior culpado disso, de não ter administrado mal. Mesmo administrando mal, Deus me abençoou. Ainda assim, Deus foi fiel, né? Porque quando ele fala assim: olha, se você fez isso, agora assuma. Deus não fez isso não. Deus cuidou de nós nesses 5 anos. Não pude fazer mais do que eu queria. Os meus sonhos, muitos deles não foram realizados. O dela, então, posso dizer que também não. Porque se o meu não foi, o dela não foi também. O do filho também não foi. Porque às vezes precisava de investimento. Mas nunca foram pessoas assim: ó, pastor, volte, o culpado é você. Volte, ela nunca disse isso. Eu esperasse até que ela dissesse para mim: olha, tu é o culpado disso. Isso não foi a tônica nem de separação, não foi. Mas eu entendia, eu dizia para ela: eu sou o culpado de nós estarmos vivendo assim. Eu não precisava viver dessa forma. Mas aconteceu, queridos. A quem pertence o dinheiro, pertence a Deus. Qual o plano de Deus para o dinheiro? Pode passar. Suprir nossas necessidades. Primeira coisa que Deus quer é suprir a sua necessidade. Deus sempre visa a necessidade que você tem. Deus sabe que você tem. Antes que você peça a Deus, Ele já sabe. E quando a gente lê o texto bíblico, a gente vê Paulo falando exatamente isso em Timóteo 6, no verso 7. Se você quiser abrir. Porque nada trouxemos para este mundo. Nada trouxemos para este mundo. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Nada trouxemos e nada poderemos levar dele. Agora você vê por que as pessoas, elas são muitas das vezes, e a gente fala aqui, né? O dinheiro passa a ser uma coisa que gera tantas brigas, tantas mortes, tanta discórdia, tanta violência, tanta coisa. Nós viemos, né, nu, digamos assim, falando assim. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e nós conquistamos hoje o que temos, nós conquistamos. E quando voltarmos para Deus, não levaremos nada. Isso nos ensina, irmãos, e devemos desapegar
também dessas coisas materiais. Não quer dizer que eu não possa lutar para ter uma vida melhor. Não quer dizer que eu não vou investir na minha vida profissional, que eu não vou investir na minha vida ou fazer um investimento com os recursos financeiros que eu tenho. Você pode fazer tudo isso, só não pode colocar o coração nisso. Não podemos colocar o coração nisso. Temos que colocar Senhor, entender que isso pertence ao Senhor e que Ele nos dá a condição de administrar esses bens. Nada, né? Tudo é, porque nada trouxemos e nada podemos levar. E o verso 8 diz: tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Não significa que você não pode ir mais além, mas significa que você deve ser grato a Deus pelo pão de cada dia que Ele põe na sua mesa. Amém? Porque o pão nosso de cada dia é para cada dia. Amém? Houve provisão divina para você hoje. E amanhã Deus proverá. Amém, querido? Vai chegar uma lá. Agora Deus nos dá essa condição de nós administrarmos. E isso é importante. O homem é o principal administrador. Seja na questão ministerial, seja na questão espiritual, seja na questão familiar, seja em qualquer área, o homem é o principal administrador de Deus. E eu comecei a entender isso ao longo desse momento que eu passei, né? Isso aqui é fruto de refletir, e Deus trabalhar em mim nesse sentido. O que eu tenho que fazer com esse recurso que eu tenho? Primeiro, abençoar outras vidas através de você. Primeiro Deus supre a sua necessidade, lemos aqui. Depois Deus quer abençoar outras vidas através de você. Provérbio 3, 27 e 28. Leia, marque e guarde. Nós não vamos esgotar isso hoje. Vamos fazer uma rápida passagem. 3, 27 e 28, olha o que diz: não detenha dos seus donos o bem, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Significa que se eu tenho um recurso e consigo perceber a necessidade do meu próximo, eu tenho um recurso, não devo reter, eu devo estender as mãos e abençoar, porque eu já fui abençoado. Se eu tenho um recurso, é porque Deus já me abençoou. E se Deus me abençoou, é para abençoar alguém. Amém, querido? A bênção com que Deus te abençoe sempre vai abençoar alguém. Alguém que está no seu entorno, alguém que está próximo de você, vai usufruir da bênção de Deus na sua vida. Amém, querido? Quando você entende isso, é bênção. Porque a bênção te alcança e vai alcançar alguém. Não existe a bênção só te alcançar. Não existe a bênção só te alcançar. Ela quer alcançar alguém. E além de alcançar alguém, ela também precisa alcançar, ter um investimento na obra de Deus. Então isso aí acontece de forma simultânea. A bênção me alcança, alcança o meu próximo, alcança a obra de Deus. Diga comigo assim: a bênção me alcança. Logo, alcanço o meu próximo. E assim, invisto no reino de Deus. Isso é simultâneo. Eu falei em 3 partes, mas é uma parte só. A bênção te alcança, alcança o teu próximo, alcança a igreja. Amém? Se não for assim, a gente tem que analisar e parar e pensar, porque a bênção tem que ser assim. Com isso eu não estou falando de valores, estou falando de muito dinheiro, pouco dinheiro, não estou falando isso. Estou falando dos recursos que Deus dispôs a você, a mim, a cada um de nós. Bom, vamos lá. Não digas ao teu próximo: vai e torna amanhã. Vai e torna, e amanhã te darei, tendo tu contigo. Quer dizer, o recurso já está na tua mão. Então você precisa ajudar o próximo. Por isso que a questão da ajuda é uma mão. É uma mão que se estende, porque é uma mão que tem para dar. Ou seja, é muito parecido com aqueles 5 pães e 2 peixinhos que aquele rapaz tinha. Que é isso para alimentar a tantos? Mas foi com aquilo que ele tinha que Deus multiplicou e muitos foram abençoados.
Amém? Então a bênção com que eu sou abençoado, eu abençoo alguém e abençoo o reino de Deus. Se não for assim, você tem que analisar esse ponto. Vivendo uma vida equilibrada. Então nós cremos, irmãos, que precisamos. Estamos vivendo tempos difíceis, desequilíbrio, instabilidade financeira, questão política do nosso país, salários não são compatíveis, é verdade. E nós precisamos, irmãos, entender, precisamos ter cuidado nessa gestão, nessa educação financeira, de nós não vivemos endividados. Alguém disse, não, pastor, o Brasil tem dívida, todo mundo tem dívida. Eu tenho dívida? Bom, todos nós temos dívida. Quem não tem, levante a mão. Todos nós temos dívida. Agora a pergunta é, está controlado ou descontrolado? Essa é a questão. A educação financeira, ela quer nos ajudar a nós administrarmos, gerirmos de forma que a gente tenha dívidas sim. Vamos contrair sempre, ter dívidas, pagar alguma coisa? A conta de luz é todo mês, a água é todo mês, o imposto é uma vez por ano, mas tem que ser pago. O próprio Jesus pagou os impostos, sim ou não? Sim. Deu exemplo para nós. Nós não vamos ser o único privilegiado em não pagar impostos. As taxas são realmente exorbitantes, são taxas muito altas, eu sei, mas pagamos os impostos, assim como Jesus deu exemplo também. Então é importante a gente ter cuidado para não ficar subjugado. Ah, lá vem o credor, eu tenho que correr do Zé da Bodega, porque dia 30 era para pagar ele, eu não paguei. Não é isso? Essas questões, a gente precisa ter algumas providências. Eu vou no Zé da Bodega e digo, olha, não recebi o recurso. Olha, tive uma necessidade muito grande, investir na saúde do meu filho, e eu não vou poder te pagar. Mas olha, vamos ver uma forma de eu te pagar. Vamos tentar dividir isso em 3 vezes. Ou então vamos tentar ajustar para pagar no próximo mês. Quando temos caráter, a gente age dessa maneira. A gente não vai fugir do Zé da Bodega. Se está aqui, eu passo lá. Se está para cá, isso é algo notório. Isso é questão de caráter. Caráter também pode ser tratado. Caráter precisa ser tratado, precisa ser transformado, somente conforme a imagem de Cristo. Precisamos entender que isso também mexe com testemunhos. Testemunho da igreja, você igreja. Na igreja herniana, não estou falando isso, falando você como igreja. O testemunho que precisamos dar. Não é verdade? Então precisamos estar atentos a isso. Não ficar subjugados, humilhados, escravizados. Né? Observando que Deus deixou o dinheiro para que sirva de bênção e não de maldição. Pode passar. Como é que é nossas relações com as finanças? Primeiro, ser fiel na devolução do dízimo. A primeira coisa que o cristão, como servo de Deus, faz, quando ele recebe as finanças, ele agradece. Tem gente que fala assim, eu já vi gente falar isso, esse miserável desse salário, você está amaldiçoando o teu próprio salário. Olha, Deus te abençoou e você amaldiçoou, porque não foi Deus que amaldiçoou. Quando você diz, esse miserável desse salário, você está dizendo o quê? Você está amaldiçoando, porque Deus te abençoou. É para você dizer, Senhor, muito obrigado pelo salário que tu me deste. E agora me dá sabedoria, Senhor, para que juntos possamos administrar. E aí olha as tuas prioridades, né? Organiza a sua prioridade. Eu tenho gasto com coisas que não são supérfluas, coisas... Eu tenho realmente... Será que eu tenho que trabalhar investido naquilo que realmente é primordial para a minha vida? Ou eu estou desperdiçando, ou estou investindo em coisas que não são necessárias? Você que tem que parar e ver isso. Deus não vai te mostrar isso. Isso é coisa que você faz. Não é isso? Isso é primordial. Escola é primordial. Alimentação é primordial. Poxa, isso aqui é primordial. Meu aluguel, senão não vou morar. É primordial. O aluguel é a primeira coisa, é primordial. Amém, queridos? Então nós precisamos entender, você precisa analisar isso. É você, não é Deus não. Deus te dá sabedoria para você administrar. Então vamos lá. Ser fiel na devolução do dízimo. Todo mundo conhece esse texto aí. Roubará o homem a Deus
Isso aí se tratava das 12 tribos, e tinha uma tribo que era a tribo de Levi, e seria sustentada pelas demais. E o que aconteceu? Esses 11 aqui deixaram de mandar 1/10 do seu dízimo. E aí a tribo de Levi começou a passar privação. Aí Deus fala: roubará o homem a Deus? Eu não estabeleci um plano para funcionar isso? E a tribo de Levi estava passando necessidade de privação. Aí Deus falou: porque aí vocês dizem que me roubais, em que me roubais? Aí ele falou: é no dízimo nas ofertas. Então aquilo que é do Senhor é a primeira parte, é a porção que você deve separar. Pertence ao Senhor, separe. Isso aqui é do Senhor. É um ato de fidelidade, porque Ele diz que tem promessa: abrirei uma janela do céu, darei uma bênção que dela advém a maior abastança, repreenderei o devorador. Uma coisa que o devorador faz, ele tinha naquela época o cortador, o migrador, né? E esses gafanhotos, quando chegavam na vinha, ele destruía a vinha. Irmãos, quando a gente é fiel, Deus é fiel, mas Ele quer a nossa fidelidade. Deus é fiel, mas a Bíblia diz que meus olhos procuram, o Salmo diz isso: meus olhos procuram os fiéis da terra. Deus quer a minha e a sua fidelidade. Mas não é só no dinheiro não, é fidelidade no casamento, é fidelidade nos negócios, pagamentos com o Zé da bodega. Deus quer, quando eu falo de fidelidade, eu não falo só em dinheiro não. Fidelidade vai além disso. Mas quando eu estou falando de dízimo, então eu digo que precisamos ser fiéis. Muitas vezes nós entendemos, querido, que é uma questão espiritual, e as ciladas que o adversário muitas vezes ele faz, e às vezes o dinheiro vai em outras coisas, coisas fúteis, coisas desnecessárias, e a gente deixa de honrar a Deus com as primícias da nossa oferta. Deixamos de honrar a Deus com as primícias, né, daquilo que pertence já a Ele. Então, procure, pense nisso, porque o dízimo é para você ser abençoado. É você ser abençoado. Se você é abençoado, o seu próximo é. Se o seu próximo é abençoado, a igreja é abençoada. Deus estabeleceu um plano para a manutenção da igreja, e é o dízimo na oferta. Nós não recebemos dinheiro da prefeitura, não recebemos nada. Quem mantém a igreja são os fiéis. Ter compromisso com Deus, ter Deus como prioridade, Mateus 6,33, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua, e estas coisas, prioridade. Estabeleça as suas prioridades. Pare, analise, reflita. Você é um ser pensante, viu? Deus não fez a gente um boneco nem um robô para ser planejado. Ele te deu razão, deu capacidade de pensar. Então você pode parar e analisar suas finanças e orar sobre ela. E aí você vai ver, Deus vai lhe dar sabedoria para você administrar. Ter Deus como prioridade. Não pode ser o dinheiro a sua prioridade. Sua prioridade tem que ser Deus. Ou servir a Deus ou a mão. Aonde estiver a tua riqueza, ali está o coração do homem. Então é claro isso aí. Tem um reflexo na vida espiritual muito grande. Planejar. Procure conhecer. Aí eu estou com o estado das ovelhas, isso aí. Cuide bem dos teus rebanhos. Aí eu estou falando do pastor, né? Olha lá, procure conhecer o estado das suas ovelhas. Cuide bem dos teus rebanhos. Porque as riquezas não duram para sempre. Irmãos, não vai durar. O dinheiro você recebe, você começa a fazer investimento, quando chega no final do mês, você só está com aquilo que você precisa para se deslocar. E olhe lá, não é verdade? Então, o dinheiro não dura para sempre. Mas nós precisamos planejar. E isso é o papel do mordomo de Cristo. Ele planeja, ele faz a previsão de gastos para fazer um investimento. Quer ver uma coisa? Eu e a Rose mesmo, falei com ela esse dia, senhora, nós precisamos comprar esse material para casa, porque vocês sabem que eu moro, a minha casa está lá em Guaba Grande, mas nós estamos servindo a Deus aqui, e aí eu precisei trazer algumas coisas de lá para cá, mas eu não tenho duas, até eu tenho coisas que eu não tenho duas, eu tenho que comprar. E aí ela falou, olha, nós precisamos comprar esse bem,
E eu estou olhando a dificuldade dela. A irmã dela está próxima lá, ajuda e tal e tal. Eu falei, Rô, nós precisamos comprar. Mas qual o melhor momento? Conversando com ela. Ih, rapaz, vai vir um 13º aí. Olha aí. Nós já estou pensando, né? Pô, chegar o 13º é o melhor momento para nós comprarmos isso aqui. Como vamos comprar? Vai parcelar? Não vai? Dá para comprar à vista? Não dá? Como é que é? Planejamento. É isso que a gente tem que fazer. E é isso que nós estamos fazendo. E ela vai adquirir o bem que ela quer. É desse jeito. Compramos um terreno lá em Guarda Grande, né? Que eu ia morar lá, ainda estava no campo missionário. E aí, vamos comprar, olhamos o terreno e tal, vamos comprar. Devagarzinho juntamos dinheiro 1 ano. Pergunta a ela. 1 ano juntamos dinheiro. Cheguei na mulher, quando a senhora quer o terreno, eu quero tanto. Eu falei, olha, eu tenho tanto para comprar. Aí eu fiz a minha oferta, eu tenho tanto. Pá, dou para a senhora agora. Nós juntamos 1 ano de dinheiro para poder comprar. E compramos um terreninho lá, deixamos lá. Meu cunhado sobe, vai lá, joga um cimento lá. Não sei o quê, vai. Nós estamos desde 2002, 2021, né? E nós estamos construindo a casa, né? Não está, né? Como ela quer, que aí é o sonho dela realizado. Mas quando eu estou falando o sonho da sua esposa, o sonho do seu marido, o sonho que vocês namorados conversam, né? Deve dialogar, não é isso? E diz, olha, meu sonho. Deus também quer realizar isso. Mas nós temos que planejar. Nós não podemos, até o casamento tem que ser planejado. Eu quero conversar com esses jovens que vão casar, meu Deus do céu. Tem de conversar comigo, porque eu quero passar um pouco da minha experiência, mas até mesmo dizer para eles isso. Como é que vocês estão, gente? Casar para resolver só o problema espiritual? Vocês não estão vendo outras áreas não da vida de vocês? Vocês não conversam, não dialogam? Vocês conhecem a família um do outro, já sabem quem é, conhece a sogra, conhece, sabe quem é? Vocês vão conviver com isso, né? Questão financeira, vai ver como, quem vai pagar, quem casa, quer casa. Como é que eu vou abdicar? Não, eu caso em cima do meu pai, da minha mãe, meu Deus. Tudo bem. Mas como é que vocês estão construindo? Vão casar como? Como é que vocês estão? Eu estou preocupado aqui. Tem gente que já vai casar aqui, eu estou preocupado. Parece que o casamento é meu. O casamento é meu. Mas por que é meu? Porque hoje eu aprendi que eu preciso parar e planejar. Então, querido, é importante isso aí. Planejamento em família é importante para que todos estejam envolvidos. É bom, nesse momento de diálogo, nós vamos orar, você ter esse momento de diálogo em família. Poxa, a bênção que você quer comprar vai ser para todos. Vai ser para você, vai ser para a mulher, os seus filhos vão usufruir. Então você precisa ouvi-los também. Então é importante envolver, nesse planejamento, né? Ninguém deve ficar alheio às necessidades. Todos devem saber para que direção o líder está direcionando. Né? Todos devem saber onde nós queremos chegar. Precisa compartilhar isso, porque eles vão ajudar você. Quando um filho, ele sabe que o pai está trabalhando para construir aquele objetivo, ele vai ficar assim, pai, compra isso. Pai, compra aquilo. Pai, eu quero aquilo. Não, vai ajudar o pai. Pai, nós estamos num propósito. Nós precisamos alcançar esse bem. Nós queremos alcançar esse algo. Então todos vão trabalhar no mesmo objetivo. E é um problema quando um... Sabe o que acontece, irmão? Desculpa lá, olha para mim aqui. Desculpa lá. A mulher recebe dinheiro, o homem recebe dinheiro. Aí faz isso aqui, a mulher, eu vou para cá, eu quero isso. Olha o problema como é que começa. Aí o homem, eu quero isso. Ué, aí começa a comprar daqui, comprar dali, comprar dali. Começa o problema. Porque, você comprou isso, está ali, mas é desnecessário. E não poderia comprar isso aqui depois? Isso aqui é um enfeite, né? Não podia comprar isso aqui depois? Podia, né? Porque isso aqui é mais necessário, né? Aí a gente tem que tomar café. Por que você comprou isso aqui? E nós estamos precisando disso aqui. Então esse é o problema quando não se há planejamento, quando não se envolve a família, e cada um toma a sua direção e busca alcançar o que deseja, e o que acontece? Há
não há um propósito, não há um objetivo único para se adquirir aquele bem. Porque quando há, vai haver compreensão, vai haver esforço naquele sentido, e você vai alcançar o objetivo. Quando alcançar, traça ao próximo objetivo, e vai alcançar novamente, e assim vai. O que não podemos é realmente deixar de envolver a família. Então o que a Bíblia fala lá em Amós 3:3? Como andarão dois juntos, se não há? Foi justamente isso que me destabilizou. Foi esse propósito aí. Como andarão dois juntos se não há acordo? Então é preciso que haja acordo, que haja planejamento e que haja uma direção para alcançar o objetivo. Folha de orçamento, mantém em ordem a folha de orçamento familiar. Aqui nós vamos parar, pode parar aqui, porque nós vamos orar. Queridos, tem sido sério as questões que envolvem a área financeira. Eu quero te convidar a estar de pé. A gente tem vivido momentos não tão fáceis, mas Deus tem princípios para a nossa vida. Tem muito mais do que isso que eu falei aqui. Isso aí é apenas uma introdução para vocês hoje, porque eu queria falar um pouco sobre finanças para vocês. Mas vou dizer para vocês, tem muito o que falar. E na quarta-feira, primeira quarta de junho, né, eu não vou poder estar ministrando isso. Mas na terceira quarta, nas próximas semanas, nós estaremos fazendo aqui um trabalho em cima dessa área. Nós vamos orar por trabalho, vamos orar, vamos ensinar algumas coisas. Porque, meu querido, o que eu passei, Deus trabalhou comigo durante esses 5 anos. Hoje eu ensino a igreja a ter uma educação financeira. Você vê que eu não cobro, eu não tenho essa questão de cobrar A, B, C, D, E. Acho que você tem que ter consciência do seu dever. Acho que você precisa entender que essa bênção quer te alcançar, para alcançar o seu próximo, para alcançar a igreja. Eu quero que você seja um bom mordomo e que você faça uma administração abençoada com as suas finanças. E que através do seu caráter cristão, você possa dar um testemunho louvável e vidas possam ser edificadas através da sua vida, e a sua família possa ser fortalecida sempre na área das finanças. Eu quero orar por você nessa hora, porque eu sei o que é viver dívida. Eu sei o que é você olhar o contra-cheque e você ver já entrar no cheque especial e você falar assim, não tem mais o que fazer. Já engoliu meu cheque especial, não dá mais. Se eu pudesse, nem tinha cheque dele naquela época, era complicado. Quando batia na conta, já ficava no negativo. E eu ficava desesperado. Eu não tinha paz. Quero dizer para você, se uma coisa que as finanças, a dívida traz, ela tende a roubar a nossa paz. Tem pessoas até hoje, querido, é o que eu disse aqui, é separações, é briga, é discórdia, é desavença, é morte, é violência, por causa da finança.